Boa noite, o meu nome é Fábio, tenho 38 anos, moro em uma pequena cidade no Alto Paranaíba, de Minas Gerais. A história que eu irei contar aconteceu comigo no ano de 1993. Era comum da minha família passar alguns finais de semana em um sítio, próximo a uma vila onde tinha mais algumas casas. Nesse dia era sexta-feira. O meu irmão mais velho me buscou na escola e à tarde fomos com os meus pais para esse sítio. Era a véspera das férias escolares de julho. Eu e o meu irmão iríamos passar alguns dias lá, nesse sítio do meu tio. Nesse mesmo dia, chegamos no sítio e havia um grupo de pessoas em uma das casinhas que haviam ali. A minha mãe, por curiosidade, perguntou para o meu tio o que se tratava aquelas pessoas. O meu tio contou da fatalidade que aconteceu com a senhora que era a comadre dele. Segundo meu tio, estava chovendo muito e ela estava com uma enxada próximo a uma cerca para juntar uma terra que de repente um raio caiu em sua cabeça. Ela morreu na hora, naquele local. E estava sendo velada ali, naquela casinha. A minha mãe perguntou ao meu tio: "Você não vai lá no velório?" O meu tio olhou para minha mãe e respondeu: "Não, eu não vou. Eu não gosto de velório. Não entro em nenhum. Que Deus a tenha." E assim fomos para a casa dele. Estava um dia estranho e uma chuva fraca. Estávamos em casa. Quando anoiteceu, o meu tio chegou por volta das 8 horas da noite. Segundo ele, estava mexendo com um gado que ele mesmo tomava conta e que aproveitou para dar uma ajeitada em algumas coisas do sítio que estavam pendentes. Na casa não tinha muitas coisas para se fazer, ainda mais com o tempo de chuva. O meu tio falou assim: "Eu vou tomar um banho e vou aproveitar para jantar." Foi aí que a minha tia falou para ele: "Vai lá então." Ficamos na sala, eu, meu irmão, os meus pais e a minha tia. O banheiro ficava nos fundos da casa. Quando meu tio entrou no banheiro, o mesmo ouviu o barulho do chuveiro ligado e pensou rapidamente: "Ué, quem está aí?" Ainda com a luz apagada, foi quando ele acendeu a luz e, para sua surpresa, a tal senhora falecida estava debaixo do chuveiro, com a cabeça toda ensanguentada, olhando para ele. Foi quando aquela senhora falou assim: "Ué, compadre, você não quis ir no meu velório? Não quis ir me ver? Por que você não foi?" Em seguida, aquela coisa começou a rir. Foi um sorriso infernal para ele. O meu tio deu um berro tão alto que lá da sala ouvimos ele. Ele derrubou a porta do banheiro e correu para a sala em pânico. Eu e o meu irmão começamos a chorar e o meu tio ficou em transe. Não conseguia falar uma palavra sequer. O meu pai, sem saber o que havia acontecido, pegou um facão e foi no banheiro, pois para o meu pai poderia ser algum tipo de animal, uma cobra, sei lá. Mas chegando lá, só estava o chuveiro ligado. Não tinha ninguém. Não tinha marcas de nada, nem sinal de nada. Apenas o chuveiro ligado, com a água caindo. O meu pai desligou o chuveiro
e retornou para a sala, onde estávamos. O meu tio não conseguia falar. Os meus pais e minha tia tiveram que levá-lo para o hospital da cidade. Algumas horas mais tarde, o meu tio, mais calmo, contou para os meus pais e para minha tia o que havia acontecido com ele no banheiro. Eu só fui saber dessa história quando eu tinha 15 anos. Foi o meu tio mesmo que me contou, porque até aí ninguém falava sobre esse assunto, mas isso ficou em minha cabeça. Mesmo sendo criança na época, eu lembrava bem, principalmente do grito dele de desespero. Eu só fiquei sabendo de tudo e em detalhes quando eu fiquei com mais idade. Foi em um Natal em família. Eu estava conversando com meu tio nesse dia e aproveitei para perguntá-lo o que havia de fato acontecido naquele fatídico dia no qual ele parou no hospital. Foi aí que o meu tio me contou sobre a senhora. Para falar a verdade, eu até me arrependi de saber de toda aquela história. Foi porque, depois de um tempo, eu fui ligando todas as coisas que haviam acontecido e eu tendo estado naquele local, automaticamente eu fui tomado pelo medo. E isso me perturbou por um bom tempo. Meu tio não mora mais naquele sítio. Hoje, o sítio se encontra abandonado. Esta é a história do meu pai, cerca de 35 anos atrás. Vou contá-la da perspectiva dele, exatamente como me foi contado. Eu cresci nos arredores de uma cidadezinha do Ceará. Não irei revelar o local, porém, fica no interior do Nordeste. Eu era bem jovem. Eu e meus amigos tínhamos o costume de acampar com certa frequência, pois era algo que nos dava o sentimento de liberdade. Era beber, fumar e nos divertir. As nossas idades eram entre 18 e 19 anos. Certa vez, eu e meus amigos decidimos acampar perto de um lago, que era próximo à cidade no qual eu morava. Levamos cobertores, cervejas e petiscos. A nossa aventura foi logo após a escola. Era uma sexta-feira. Ao chegarmos no local, já se passava das 4 da tarde. Então, encontramos uma área limpa, com muita sorte, que poderíamos facilmente estacionar o nosso carro. No início, fizemos uma pequena fogueira. Logo em seguida, bebemos algumas cervejas, que rapidamente ficamos embriagados. Ao passar algumas horas, foi então que decidimos sair para nadar. Isso já era quase 11 horas da noite. A área em que estávamos acampados não havia trilha próxima que dava ao lago. O mesmo estava a uns 500 metros de distância. Sabíamos mais ou menos em qual direção irmos. O que dificultou bastante encontrarmos o local foi que estávamos bastante bêbados, pois não tínhamos o costume de beber com frequência. Foi então que decidimos ir de mata adentro, em direção ao lago. Isso foi no início dos anos 80. Não tínhamos celulares nesta época para nos comunicarmos com familiares ou amigos próximos, caso precisássemos de alguma ajuda. Tínhamos a certeza de que tudo iria dar certo. Foi então que, depois de 15 minutos de caminhada em meio à escuridão, apenas com a luz de uma lanterna, e ao nos aproximarmos do lago, um ar muito frio tomou conta de todos nós. A noite, que estava quente, quase de verão, instantaneamente se esfriou, ao ponto dos pelos de todo o meu corpo se arrepiar. Nós 4 sentimos uma sensação terrível, que em seguida ouvimos um grito de socorro
vindo de dentro do lago, um grito de pavor. Quando olhamos em direção ao tal grito, vimos uma mulher se afogando. Eu fiquei em choque e sem entender nada. Na sequência, um medo me fez congelar. Um barulho alto surgiu. Era alguma coisa correndo em nossa direção, em meio ao matagal, que não deu para saber o que era. A única certeza que tínhamos é que aquilo estava com muita vontade de chegar até nós. Foi quando um dos meus amigos gritou: "Meu Deus, o que é isso?" Corremos muito em direção ao acampamento. Parecia que eu iria morrer. Nunca corri tanto em toda a minha vida. Na minha cabeça, eu não poderia ser lento. Eu tinha que correr o mais rápido possível. A sensação era tão ruim e sem explicação que em minha mente eu comecei a acreditar que eu poderia morrer ali, naquele local sombrio. Eu sentia que aquela coisa iria nos fazer algo de ruim. No fundo, eu ouvia as gargalhadas histéricas daquela coisa maldita. Foi tudo muito desesperador. Ao chegarmos no acampamento, o desespero era tão grande que entramos para dentro do nosso carro. Assim pegamos a estrada, de volta para as nossas casas, deixando a fogueira acesa e todas as nossas coisas para trás, como roupa de cama, colchonete, etc. No retorno para casa, nenhum comentário foi citado. O silêncio era enorme. Algumas semanas se passaram após o tenebroso ocorrido. O verão tinha chegado de fato e o ambiente estava em um calor escaldante. Nem a noite nos dava refresco do calor que fazia. Porém, os meus pais sempre faziam acampamento com os amigos mais próximos. Na verdade, todo o verão. Eram aproximadamente umas 5 famílias próximas à nossa que se reuniam para passar alguns dias acampando. Em uma certa noite, estávamos reunidos em frente a uma fogueira. Eram umas 20 cabeças, conversando e bebendo. A noite estava linda. Foi quando um dos amigos do meu pai contou uma história de uma certa caminhada que ele havia feito com sua esposa e outros amigos próximos. Essa caminhada foi um evento feito em um sábado dias atrás. Eles fizeram uma trilha que dava ao topo de um penhasco e de lá de cima dava para se ver um lago metros abaixo. O lago era bem bonito. Foi quando eles sentiram a presença de algo muito ruim, uma presença estranha, como se alguém estivesse ali em meio deles. E para sua surpresa, aos poucos os seus amigos se viraram e começaram a fazer um percurso de retorno, em uma caminhada muito rápida que em seguida deu lugar a uma correria. Eu e minha esposa ficamos sem entender nada, pois o planejado era comermos e bebermos, e assim ficarmos conversando por um tempo para colocarmos assim o papo em dia. Porém, o que era para ser algo bom para todos do grupo, deu lugar para algo sinistro e sem explicações. Foi então que eu e minha esposa sentimos algo tão ruim, algo tão tenebroso, que fizemos o mesmo. Parecia que alguma coisa iria ceifar a nossa vida. Retornamos para o nosso carro e metemos o pé para casa. Acreditem, após o fatídico dia, não comentamos nada sobre este assunto até os dias de hoje. Após escutar o relato do amigo do meu pai, eu fiquei muito assustado. Eu tinha achado aquilo tudo muito sinistro. Eu acabei ficando curioso em saber o local que eles foram, pois a coincidência em relação ao que havia acontecido comigo e os meus amigos era bem grande. Eu não queria que os meus pais descobrissem que eu havia passado por isso com os meus amigos, pois eu tinha certeza que os mesmos iriam me proibir de acampar. E quando eu olhei para eles, os mesmos se mostraram bem assustados. Segundo ele e sua esposa, tinham praticamente a certeza que ambos iriam morrer no local.
E para minha surpresa, o local foi o mesmo que eu havia ido acampar com os meus amigos, sendo revelado pelo mesmo, pois o pessoal que estavam ouvindo exigiram para que ele contasse, pois ninguém gostaria de passar pela mesma situação. Neste dia eu não dormi direito. Naquela noite eu fiquei pensativo no que poderia haver naquele local. Algo sinistro e assustador tem naquele lago. Depois desse dia, eu percebi que o melhor a ser feito não era voltar a acampar. Boa noite, o meu nome é Rogério, sou do interior de Goiás. Eu irei contar algo bizarro que aconteceu comigo e um amigo no início da minha faculdade. Tudo começou aos meus 18 anos de idade. Mudei-me para a cidade para cursar a faculdade de Direito. Eu morava no alojamento do campus, pois eu não tinha dinheiro. Então, foi feito um acordo. Eu trabalhava na parte da manhã, na faculdade, e eles me cediam um quarto para morar dentro da universidade. Na época, para mim foi ótimo. Foi lá que eu acabei conhecendo o meu colega de quarto. O seu nome era Caleb. Caleb e eu nos tornamos grandes amigos, depois de descobrirmos que compartilhávamos os mesmos interesses e hobbies, especialmente fumar. Não tínhamos permissão para fumar o alface do diabo no campus. Por isso, muitas das vezes dávamos passeios noturnos em seu velho Nissan. Sempre percorríamos antigas estradas secundárias a vários quilômetros do campus. Havia uma área nestas estradas secundárias onde havia apenas uma luz de rua na estrada que tinha um brilho laranja bastante assustador. Era como se fosse a única que tinha sido instalada e logo esquecida, porém criava um lugar fantástico para simplesmente relaxar e fumar. Caleb e eu ficávamos ali sentados durante horas, indo e vindo com histórias de infância ou de trabalho, o último dos quais não tinha muitos, porque tinha sido apenas um emprego, aquele em que eu trabalhava atualmente. Cara, qual foi a ordem mais louca que você já recebeu do diretor da faculdade? Caleb me perguntou. Em seguida, ele começou a preparar o cigarro de maconha. Eu respondi, mano, eu só estou lá há cerca de 3 meses e até o momento eu não tive nada em que eu pudesse reclamar. Com um sorriso de canto de boca, o Caleb me indagou mais uma vez. Ah, qual é? Vamos lá, você deve ter tido pelo menos uma ordem irritante. Pelo menos uma. Ele ficou insistindo. Quando finalmente uma lembrança veio em minha mente. Eu acabei confessando para ele. Cara, houve uma vez que o diretor me pediu para limpar um vômito de um aluno que tinha enchido a cara na noite anterior. E o mesmo acabou passando mal na aula no dia seguinte. Confesso que eu fiquei muito chateado, porém acabei limpando aquela desgraça toda, pois eu preciso permanecer morando no campus da faculdade. Caleb deu uma gargalhada e me falou que se fosse com ele, o mesmo teria mandado o diretor se ferrar, pois ele não iria limpar nada. De repente, algo aconteceu que nos assustou muito, ao ponto do Caleb quase deixar o seu cigarro de maconha cair no chão, pois algo estava se esfregando contra o carro, algo grande o suficiente para fazer o carro balançar para frente e para trás. Lembro-me de agarrar com a minha mão livre o assento. Então eu olhei para o Caleb. O mesmo estava com seus olhos completamente arregalados, pois o susto era grande. Então não dissemos nada por um momento. Esperamos para ver o que poderia acontecer. Ao olhar pelo retrovisor do carro, eu vi um ser grande e cabeludo, de forma negra. Estava esfregando seu corpo grosseiramente contra o para-lamas traseiro do nosso carro. A criatura era definitivamente enorme e forte, o suficiente para empurrar o carro de um lado para o outro.
Isso me fez lembrar os vídeos que eu assistia online sobre ursos que esfregavam suas costas contra as coisas por causa da coceira em seu corpo. Caleb me disse: "Meu Deus, tem um animal gigante aqui, Rogério." Ele estava coçando seu quadril no carro. Eu me inclinei para mais perto da vista lateral. Sem abaixar o vidro da janela, eu vi que aquilo era uma aberração. Já o Caleb levantou-se lentamente do seu assento para obter um ângulo ainda melhor. Ao observar o meu amigo Caleb completamente assustado, eu o perguntei se não era melhor metermos o pé para fugir daquela coisa. O Caleb ignorou a minha pergunta. Eu me lembro que, por mais medo que eu estava, a minha curiosidade em saber qual criatura estava se esfregando no carro ainda era maior. Então nós dois observamos e esperamos a criatura de cabelo preto acabar de se coçar. Caleb, assustado, me perguntou: "Você sabe que os animais às vezes fazem coisas normais por um tempo extra, você não sabe?" Eu respondi que sim. Você sempre vê um gato espirrar, um cão coçar-se com seus dentes. Já o suposto animal misterioso estava praticamente há 12 minutos se coçando no carro, enquanto nós dois estávamos com muito medo de nos mover, imaginando que correríamos um risco desnecessário em alertar aquele animal estranho, assim podendo causar algo ruim em nossas vidas, pois em nossas mentes estávamos pensando seriamente que a criatura misteriosa nos atacaria e tentaria entrar no carro, caso fizéssemos algum barulho. De qualquer forma, depois desses longos 12 minutos, algo ainda mais confuso e espantoso aconteceu. É que a criatura se ergueu em 2 pernas. Sim, todos sabem que existem animais que se levantam em 2 pernas. Porém, a diferença aqui foi a forma da tal coisa, que depois que se levantou, a mesma era esbelta. O seu corpo, o seu tronco, tinham apenas cerca de 1/3 do comprimento de suas pernas, e as suas pernas eram musculosas, mesmo através daquela sua pelagem. As pernas eram compridas. Olhei para a cabeça, que estava a cerca de 2 metros de altura, bem acima da altura do carro, mas ainda assim o suficiente para que eu pudesse ver, através da janela. O que eu vi eram as orelhas pontiagudas e escuras. Os seus olhos, de fato, eu só conseguia ver os olhos porque eles refletiam a luz laranja da luz da rua em seu rosto. Aquela coisa começou a roer o cotovelo. Uma coisa que me fez lembrar completamente do meu velho cão coçando a sua perna com os dentes. O que é que essa coisa está fazendo? Eu pensei. Aquilo havia definitivamente um focinho. As suas orelhas eram pontiagudas. Eu não olhava para o Caleb, mas eu podia dizer do seu silêncio é que ele também tinha visto aquela coisa de pé. Enquanto assistíamos a criatura roer o seu cotovelo, a mesma se encostou na lateral do carro e se apoiou com uma de suas mãos no teto do carro, aparentemente usando-o para se equilibrar. Aquilo começou a arranhar o teto do carro, causando o mais irritante som metálico. Era de chocalhar os ouvidos. Mas Caleb cometeu um erro terrível. Ele murmurou uma palavra de maldição e irritação. Quando ele percebeu no que tinha dito, os seus olhos foram bem abertos. Assisti horrorizado enquanto seu rosto se voltava não para mim, mas para a janela do passageiro no qual eu estava sentado, ou seja, a janela do meu lado. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, o som do arranhão no teto e do roer de braço pararam. Pelo olhar aterrorizado do Caleb, eu tive a certeza que aquela criatura estava nos observando pela minha janela. Olhamos um para o outro por algum tempo, até que aquilo farejou o capô e pareceu satisfeito e começou a se afastar, com longas caminhadas pelo caminho. A estrada tinha cerca de 2,5 metros de largura. Eu juro que eu me lembro desta coisa cruzando a estrada em apenas 2 passos. Ela afastava as longas garras nas extremidades de seus dedos. Era incrível
como essa coisa parecia desumana, pois quando se movia parecia humana. E se essa coisa passasse por você na floresta à distância, você provavelmente pensaria que era um caçador ou algum caminhante aleatório. Porém, se você se aproximar, logo perceberá que aquilo não é humano, e sim algo bizarro e assustador. Assim que aquela coisa rompeu a linha das árvores, Caleb lançou-se ao volante, ligou o carro e meteu o pé, acelerando o máximo que podia, e se arrancou de lá, voando baixo, com seu Nissan, se afastando do local. Não era lua cheia, eu mesmo me lembro de verificar. Era uma lua crescente naquela noite. Caleb e eu voltamos para o campus da faculdade. Fomos para o nosso dormitório e nos trancamos em nosso quarto. E ficamos acordados a noite toda, debatendo e discutindo o que era aquela coisa, ou se era mesmo real. Aquilo era diferente de qualquer coisa em que já tínhamos visto. Após este incidente, as minhas noites de sono foram compostas por pesadelos durante semanas, mas o Caleb me convenceu a querer explorar ainda mais estas estradas secundárias e de alguma forma deixei que ele me convencesse a fazer isso. Alguns meses após o primeiro incidente, eu finalmente ganhei coragem para voltar. Naquela época, pode não ter sido coragem, mas a pressão era constante. O Caleb sempre me perguntava: cara, você pode voltar comigo, por favor? Cara, temos que ver aquela coisa de novo. E apesar de ter que explicar que eu tive pesadelos durante as noites, e explicando-lhe que tenho tido pesadelos desde então, ele continuava a insistir todos os dias para que eu fosse comigo. Até que eu acabei cedendo, pois o Caleb era meu único amigo, e parte de mim estava preocupado que ele fosse sozinho, e não havia como dizer o que uma criatura como essa forma e tamanho faria a um homem se o encontrasse. Então começamos a voltar a fumar, naquele mesmo lugar, sob a mesma única luz que havia na tal rua sinistra do último encontro. Passou uma semana, um mês, um ano, e não houve mais encontros estranhos durante este período. Naquele momento, o Caleb havia perdido a esperança de ver a tal criatura novamente, acreditando então que poderia ter sido alguma alucinação, pois para mim, eu acreditava no que realmente havia acontecido. Aquele ocorrido não foi alucinações compartilhadas. O próximo encontro não iria acontecer tão cedo, até que cerca de 2 anos e meio depois, estávamos dirigindo pelas estradas secundárias, novamente no carro do Caleb. Estávamos na tal rua, com um único semáforo, e desta vez, a noite era uma noite de lua cheia. Então a luz da lua era a única fonte confiável de luz para ver para onde nós estávamos indo, pois os faróis do carro do Caleb estavam com problemas e às vezes os mesmos se apagavam do nada. Enquanto percorríamos a estrada de terra batida e fazendo as curvas com cuidado extremo, de repente uma das luzes do farol queimou de vez. Por causa disso, o Caleb quase que não viu aquela criatura sinistra atravessando no meio da estrada, bem na nossa frente. Lembro-me do susto que tomamos. O Caleb freou bruscamente e felizmente eu estava com um cinto de segurança, ou poderia ter voado através dos para-brisas. Quase que atropelamos aquela coisa. Só conseguia ver uma perna, mas à medida que me concentrava mais, podia ver todo o seu contorno. O seu perfil era familiar e horrível. Não sei se era a mesma criatura ou outra da mesma espécie, mas foi certamente o mesmo tipo de coisa que vimos há anos atrás. E agora nos deparamos mais uma vez com aquela coisa bizarra. Aquela coisa horrenda estava nos observando com um olhar sanguinário e desta vez parecia chateado, sabendo que quase o atropelamos. E por causa disso, fez algo novo.
algo pior. Os seus lábios começaram a se encaracolar, revelando dentes afiados, que me lembrou caninos. Havia algo assustador em sua aparência, com apenas a metade do seu rosto sendo iluminada por um dos faróis do carro. Eu sussurrei, chamando Caleb, que parecia estar em transe. Caleb, saia com o carro. Você precisa continuar. O Caleb me respondeu. Você está louco? Você quer que eu acerte essa coisa? O Caleb me respondeu com um ar de desespero. Eu estava bem nervoso. Eu disse para o Caleb, cara, você precisa apenas dar a volta para conseguirmos fugir deste local. Caleb acenou com a cabeça e olhamos para a criatura pouco antes de sairmos com o carro. A estranha besta estava na nossa frente. Ela andou para o lado esquerdo do carro e a mesma acabou desaparecendo na metade escura da estrada. Mas eu sabia que ela não tinha ido embora, porque eu ainda podia ouvir os seus passos frenéticos e pesados do lado esquerdo do carro, na metade escura da estrada, que não podíamos ver. Chamei por Caleb, tentando chamar a sua atenção. Ele estava escutando, embora parecesse ter entrado em pânico, com os seus olhos escaneando o local em volta, ao acaso, na parte escura da estrada. Sabendo como Caleb era, provavelmente o mesmo estava desejando localizá-lo antes de atropelá-lo. Ele não tinha medo de bater na criatura, mas como se estivesse muito inseguro para fazer. Muito assustado, por não saber onde a criatura estava. Caleb era esquisito assim. Ele teria sido o tipo de garoto que sabia que o bicho-papão estava em seu quarto, mas queria ver onde ele estava antes de gritar ou correr para os seus pais. Mas algo dentro de mim me disse que esse é um tipo de reação que iria nos matar. Meus instintos talvez estivessem certos, porque de repente os passos do lado de fora pararam. Então eu quebrei o silêncio e continuei a implorar ao Caleb para que ele simplesmente pudesse sair dali e nos levar de volta para casa. Depois de tudo que havia acontecido antes, foi o Caleb que quis voltar aqui. Em primeiro lugar, ele parecia estar obcecado em ver a criatura novamente, e ainda assim, ele parecia mais aterrorizado do que eu estava. Então, o impensável aconteceu. A maçaneta da porta traseira fez um barulho. Em seguida, a porta começou a abrir. Chamei o Caleb e nada do mesmo reagiu. Então, eu virei a minha cabeça na direção do banco traseiro, horrorizado com a ideia daquela coisa estar se rastejando para dentro do carro conosco. Finalmente, o Caleb saiu do transe e saiu com seu veículo em disparada. A porta traseira se fechou bruscamente. Conferi o banco de trás, garantindo que nenhuma criatura estivesse dentro do nosso carro. Felizmente, não havia nada nos bancos de trás. Havia apenas sacos de fast food no chão. Eu pensei que tinha acabado, mas o Caleb acelerou o mais rápido que podia, o que não era o suficiente rápido, pois o mesmo tinha que ter cuidado com as cestas de lixos em alguns pontos de coleta. Eu gritei, cuidado com os silos! Estávamos apenas com um farol funcionando. Quando eu me virei para o Caleb, eu me deparei com aquele demônio em forma de homem misturado com um lobo. Aquela besta estava nos perseguindo. O seu grito era assustador, seguido de um uivo altíssimo que fazia um enorme eco em meio à escuridão. Aquela coisa estava correndo freneticamente e os seus olhos pareciam duas bolas de fogo. O Caleb começou a gritar de medo, pois a besta estava ao lado de sua janela, acompanhando o carro em uma velocidade no qual nenhum animal normal conseguiria acompanhar. Sem aviso e em um ato de desespero, o Caleb virou bruscamente para a direção do monstro e de repente houve um barulho forte de batida. Aqueles olhos da criatura se desapareceram do lado do carro.
Caleb tinha atropelado a maldita coisa. Sentimos as rodas do carro passando por cima daquilo. O Caleb não parou para verificar se aquilo estava morto. Ele continuou dirigindo pela estrada até vermos as luzes da cidade. Quando chegamos no campus da faculdade, corremos para o dormitório, pois eu tinha o pensamento assustador de que aquela coisa poderia ter voltado a perseguir o carro se a mesma tivesse sobrevivido ao atropelamento. Dentro do dormitório, olhamos um para a cara do outro e começamos a gargalhar. Uma gargalhada misturada de nervosismo com o alívio de ter sobrevivido ao lobisomem. Eu não podia acreditar no perrengue em que acabamos de passar pela segunda vez. Eu falei para o Caleb que eu acredito que Deus está do nosso lado, pois tínhamos grandes chances de cair em algum barranco da estrada ou batermos em alguma árvore. O Caleb concordou comigo. Ele falou que tivemos sorte sim e que Deus estava nos olhando naquele exato momento. Porque desta vez aquela coisa parecia realmente louca? O Caleb me perguntou. Eu suspirei, sentindo-me exausto. O que você acha que foi aquilo? Fui questionado pela segunda vez. Esta era uma pergunta que fazíamos um para o outro depois do primeiro incidente, porque eu realmente não tinha uma resposta e estava prestes a dizer a mesma coisa novamente, que eu não tenho nenhuma pista, mas antes que eu pudesse responder, o Caleb disse: os lobisomens não podem realmente existir. Aquela coisa parecia exatamente como uma espécie de um lobisomem. Olhei para o Caleb por um momento. O Caleb foi bem sincero. Olhei para baixo, pensando que eu queria dizer a ele que ele estava certo. Quero dizer que sim, aquilo era um lobisomem. Eu não acreditava em criaturas mitológicas e mágicas, mas lá estávamos nós, tendo escapado por um triz de um lobisomem. Já o Caleb, a sua ficha tinha caído. Ele estava acreditando nestas criaturas sinistras. Eu falei para o Caleb: eu tenho certeza, Caleb, de que desta vez isso foi real. Ele acenou a cabeça rapidamente, de acordo, e com medo. Escapar de algo perigoso parecia excitante, mas também é aterrorizante. Depois desse incidente, nunca mais o vimos, pois nunca mais quisemos vê-lo de novo. Depois daquela situação, o Caleb estava bem seguro o suficiente para não mais vê-lo de perto. Ele manteve a sua obsessão. Agora é apenas pela internet, olhando para histórias e avistamentos de criaturas como lobisomem que ele realmente tinha presenciado. Homem-cão, a besta da estrada. No meu caso, eu tomei uma abordagem diferente. Eu não queria ter mais nada a ver com isso. Eu queria esquecer essa história. Infelizmente, a mente humana tem uma maneira especial de lidar com as coisas que o marcam para a vida, os mantendo frescos em sua mente, garantindo que eles estejam especialmente claros em sua memória. Por isso, nunca me esqueci, e neste momento, a única maneira de sentir alívio sobre o que aconteceu é compartilhar o ocorrido com pessoas que normalmente acreditam, pessoas que irão acreditar em mim, e isso me faz sentir um pouco menos louco. Qualquer outra pessoa que tenha visto um cão-homem ou um lobisomem, saiba que você não está sozinho. Há coisas estranhas lá fora, coisas que não deveriam existir.